Bem-vindos ao podcast Contratos em Debate. Episódio de hoje: Contrato de prestação de serviços. Bem-vindos ao podcast Contrato em Debate. Eu sou a Ellen e nesse episódio reunimos alguns estudantes de Direito para analisar e discutir as cláusulas e condições do contrato de prestação de serviço de limpeza. Vamos começar apresentando nossos convidados. Miller. Boa noite. Guilherme. Boa noite, agradeço pelo convite. Maria Fernanda. Boa noite. Jonathan. Boa noite. Adilson. Boa noite, é um prazer estar com vocês aqui. Débora. Boa noite. Teremos algumas participações por videoconferência. São elas: Gabriela. Boa noite, pessoal. Hoje eu estou por videoconferência, né? Não consegui estar aí com vocês, mas vamos lá. Ângela. Boa noite, pessoal. Eu sou a Ângela. Hoje estou por videoconferência, por força maior não pude estar aí com vocês, mas vamos lá. E Júlia. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Com esse time, vamos explorar cada cláusula do contrato e discutir os pontos relevantes. Vamos começar pela cláusula primeira, que trata do objeto do contrato. Essa cláusula estabelece que o objeto do contrato é a prestação de serviços de limpeza continuados no condomínio em questão. Além disso, a empresa contratada é responsável por fornecer mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a execução dos serviços. Uma observação importante é que os funcionários designados pela contratada não terão vínculo empregatício com a contratante. O que vocês acham dessa cláusula? Bom, eu acho que esse contrato fornece de modo positivo tanto para a empresa quanto para o condomínio, porque não estabelece vínculo nenhum entre o condomínio e o funcionário, a não ser o de trabalho, porque a parte financeira será toda tratada direto do condomínio, pagamento do condomínio para a empresa e da empresa para um funcionário. Então a gente não teria gastos com materiais, que vai ser por parte da empresa, e nem com possíveis acidentes, vamos dizer assim, do funcionário. A gente não tem que indenizar nada, porque seria tudo com a empresa. Poupa muito burocracia, né? Sim. Eu concordo com o Miller, no sentido da gente não ter a responsabilidade com o funcionário. Até mesmo os encargos que devem ser pagos para INSS, FGTS, e isso tudo é por conta da empresa que a gente está contratando. E nós também não temos a responsabilidade com a pessoa física que a gente teria se esse funcionário fosse seletista, no nosso caso, contratado por nós. O funcionário que vai vir trabalhar é seletista, mas contratado pela empresa que está sendo contratada nesse contrato. Então, tira-se essa responsabilidade, esse vínculo empregatício com o funcionário. E também, se o funcionário passar mal, não puder vir trabalhar, se o funcionário sofrer um acidente, a própria empresa que está sendo contratada, ela vai cobrir, vai enviar outro funcionário, e para nós, né, para quem está contratando, é muito melhor. Essas vantagens é muito importante, porque uma vez que você faz essa solicitação de terceirizar o serviço, né? Igual a empresa está terceirizando, está contratando outra empresa para poder estar fazendo essa terceirização de serviço, por qual motivo que ela acha mais viável? Justamente porque, igual você falou, Adilson, em questão de funcionário, né? Porque funcionário, além dele poder correr o risco de acidentar na empresa, ficar ausente, isso gera transtorno. Nesse caso, leva à instabilidade da empresa. Uma vez que falta o funcionário, é o prejuízo gerado, né? Além de transtorno. Um outro detalhe também que vale a pena ressaltar é que uma empresa que tem um funcionário seletista, ela acaba tendo que fazer vários pagamentos, às vezes valores baixos para seguro, para bem-estar social, plano odontológico. O funcionário que tem filho, ele tem direitos também. E aí a empresa tem esses vários pagamentos para fazer. No caso, a contratante vai pagar um valor X para a contratada, e a contratada ela vai ficar responsável por tudo isso. Ela já tem outros funcionários, então ela já faz isso tudo de uma vez mesmo. Até mesmo muito mais fácil. A gente não sabe qual que vai ser a política de trabalho da empresa contratada, né?
Se ela irá disponibilizar vale alimentação, plano de saúde. Então, a gente tira todo esse encargo da gente, que fica responsável para a contratada mesmo. E eu também acho importante falar sobre o desligamento do funcionário quando você tem um funcionário seu. Porque no momento que ele é demitido, é necessário as verbas rescisórias e aquela coisa toda. E aí, a gente contratando a empresa, a gente não teria essa responsabilidade direta com o funcionário. Muito bem, agora vamos para a cláusula segunda, que trata do valor do contrato. Essa cláusula trata do valor a ser pago pelo contratante à contratada pela prestação dos serviços. Estabelece um valor mensal que abrange todas as despesas, impostos, encargos trabalhistas e quaisquer outros custos relacionados à execução do serviço. Também é mencionado o montante total estimado para o contrato de 12 meses. Como vocês avaliam essa cláusula? É igual a gente falou anteriormente, né? Acaba que a gente tira essa responsabilidade toda da empresa contratante e põe para a empresa contratada, né? Ela que ficaria responsável por isso. Exatamente. Então, mais uma das vantagens de se terceirizar um serviço. Sim, porque a responsabilidade da empresa contratante seria só fazer o pagamento para a empresa e não para o funcionário, fazer, né, na data combinada o pagamento mensal. Com isso, tira também a obrigação e responsabilidade diante da questão do pagamento. E tira também outros custos relacionados à execução de serviços também. Eu achei muito interessante, porque o valor que está nesse contrato é R$ 4.100. Lá no nosso condomínio, nós temos uma pessoa que faz a limpeza geral e trabalha também 44 horas semanais, como está designado nesse contrato. E os custos do condomínio com essa funcionária, com todos os encargos que são de lei, é superior a isso, é mais de R$ 5.000 por mês. Então, eu achei bastante interessante pagar esse valor, esse montante todo e não ter as outras responsabilidades que é da empresa que está sendo contratada, que é responsável pelo seu empregado seletista. Sem contar também que é interessante que com o montante de 12 meses, a empresa consegue fazer, né, o seu planejamento financeiro e a parte também de não ter que sair para comprar material de limpeza, poupa muito tempo, muita gasolina, muita mão de obra, que no caso desse contrato seria toda a responsabilidade da empresa contratada. Ótimo. Agora vamos para a cláusula terceira, que trata do pagamento. A cláusula do pagamento estabelece as condições e prazos para o pagamento dos serviços prestados. Ela especifica se o pagamento será mensal, quinzenal ou semanal, além de definir a data de vencimento. Como vocês veem essa cláusula em termos de clareza e razoabilidade? Como no caso da empresa contratante seria o prazo de mensal, então para ela é viável. Agora, em questão da contratada, qual que seria o prazo dela estar repassando o valor dos seus funcionários, né? Aí já é em questão... A responsabilidade é da empresa. Mas para contratante, o valor mensal é o mais viável. E qual que foi o prazo especificado que vocês colocaram no contrato? É o prazo mensal até o 5º dia útil de Até cada mesmo mês. que é por lei, né? Sim. Na verdade, Na verdade, no nosso caso, no caso, né, do contrato, de que a gente está contratando uma empresa, no contrato, né, o contrato visa isso, contratando uma empresa para prestar o serviço, aquela empresa terá a responsabilidade de pagar os seus funcionários até o 5º dia útil. E nós pagaremos essa empresa também até o 5º dia útil. É essencial que cada empresa tenha o seu capital de giro para conseguir fazer os acertos nas datas corretas, né? Porque no contrato a gente pode estabelecer qualquer data que as partes acordarem. Vocês estabeleceram, né, no contrato o 5º dia útil, mas poderia ser qualquer outra data. sim. Certo? Bom, vamos falar da cláusula 4ª, da vigência. A cláusula da vigência determina o período de duração do contrato, incluindo a data de início e a data de término. Também pode abordar a possibilidade de renovação automática e as condições para rescisão antecipada. Quais são os aspectos importantes que devemos considerar ao discutir essa cláusula? Então, nesse contrato em questão, que a gente está analisando, essa cláusula está bem fechada. Por quê? Diz que a vigência é a partir da data de assinatura e terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado se houver
acordo entre as partes por escrito. Então, eu creio Ou que está seja, bem então não tem fechado. renovação automática. Não. Entendi. Muito bem, vamos falar da cláusula 5ª, da repactuação. A cláusula de repactuação trata da possibilidade de revisão dos valores e condições do contrato ao longo do tempo. Ela estabelece as bases para eventuais negociações entre as partes e define os critérios para a repactuação, como índices de reajustes e prazos para solicitação. O que vocês acham dessa cláusula? Então, como no contrato, né, que a gente está verificando, fala que essa repactuação, ele poderá ter um reajuste só após um ano, né? Sim. Que ele poderá sofrer esse reajuste. Então, a data, o orçamento mencionado, ele terá que ser seguido conforme está lá. E caso alguma parte queira repactuar, tem algum critério estabelecido no contrato para fazer essa mudança de valores? Então, acho que ele tem que respeitar o período mínimo de 1 ano, né? E com isso, essa repactuação, essa cláusula, né, traz o equilíbrio econômico entre as partes também, visando qualquer evento imprevisível que ocorra dentro desses 12 meses. E havendo necessidade da contratada realizar as solicitações para que venha aumentar o valor pago a ela a fim de manter o equilíbrio econômico dos pagamentos, até alegando que aconteceu alguma coisa na própria economia ou desvalorização monetária, isso tudo tem que ser apresentado de forma documental. Por exemplo, a empresa contratada pode apresentar algumas situações. Por exemplo, a gente viveu uma pandemia. Na pandemia houve um aumento de preço de materiais, etc. Isso incidiria sobre o valor que a empresa gasta de materiais e até mesmo com funcionários. Então, a própria pandemia já é algo notório. Mas se houver um pedido de aumento do valor a ser pago por outros fins, tem que ser apresentado o porquê, documentos mostrando que há essa necessidade de reajuste no valor. Fazer uma demonstração mais detalhada, né, dos custos, né, do que terá que ser remanejado. Sim. Há, por exemplo, questões de força maior, né, que podem acontecer e haver essa necessidade de um reajuste no valor que é pago, mas isso tudo tem que ser comprovado. Muito interessantes os pontos levantados. Vamos prosseguir. A cláusula 6ª é a cláusula das obrigações da contratante. Ela enumera as responsabilidades e deveres que o condomínio, representado pela contratante, deve cumprir em relação à prestação do serviço de limpeza. Isso pode incluir disponibilizar acesso adequado às áreas a serem limpas, fornecer informações sobre os valores e horários de funcionamento e garantir a segurança dos trabalhadores. O que vocês destacariam nessa cláusula? Não, isso normalmente seria o mínimo, né? Porque para o funcionário da empresa chegar lá e conseguir exercer a função de limpeza, ela tem que ter um acesso liberado e livre aonde ela tem que trabalhar. Não adianta a pessoa querer que ela limpe e manter um portão trancado ou um cachorro solto. Não adianta, ela tem que facilitar o máximo possível para o funcionário e para ela, para os dois terem o resultado esperado. O condomínio de ser limpo e o funcionário de conseguir exercer a função dele. Ou seja, tem que ter os recursos necessários para execução de serviço, porque igual o Mili falou, por exemplo, um cachorro solto, como você vai limpar aquele determinado local? Ou uma pessoa passando toda hora, ou uma criança com um brinquedo, por exemplo, que ocorre muito dentro de condomínio. Eu acho que ela tem que ter também... Colocar uma plaquinha de chão molhado. Isso. E além disso, também é importante destacar as particularidades do local. Por exemplo, o horário que é mais propício para limpar, porque não adianta você ir limpar o pátio no momento que está cheio de gente, a área comum do prédio, por exemplo, do condomínio. Até no horário de picos também. Exatamente. Né? Passar as normas internas, né, do condomínio. Ótimos pontos. Vamos para a próxima cláusula. A cláusula 7ª, aí já trata da obrigação da contratada. Ela estabelece responsabilidades e obrigações da empresa contratada em relação à execução do serviço de limpeza. Isso pode envolver a disponibilização de mão de obra qualificada, cumprimento de normas de segurança e qualidade, a utilização de produtos adequados, entre outros aspectos. O que vocês consideram a respeito disso?
Então, a contratada, ela deve fornecer a mão de obra qualificada, deve fornecer os materiais, os equipamentos necessários para execução do serviço e os funcionários devem ser treinados. A contratada não deve transferir a inteira responsabilidade para os funcionários, porque a responsabilidade é objetiva. Então, são vários pontos que a gente pode destacar aqui nessa cláusula das obrigações da contratada. E agir de conformidade sobre as diretrizes do contrato entre as partes, né? Igual a gente falou, a questão de materiais para a pessoa executar o serviço. Arcar, né, com todas as despesas necessárias, né, para garantir, né, e completar a execução do trabalho, né? Eu gostaria de fazer mais um destaque também nessa cláusula das obrigações da contratada, que a contratada ela deve assegurar que os funcionários que vão fazer o serviço estejam devidamente uniformizados, estejam com crachá devidamente identificados. Também a contratada deve se assegurar que os funcionários eles vão estar fazendo uso dos EPIs necessários para fazer o serviço, né, o trabalho. Ela deve também custear e manter em arquivos, de acordo com a legislação aplicável, os resultados dos exames médicos desses funcionários, que eles estão aptos para os trabalhos, e devem também assumir todas as responsabilidades e adotar medidas necessárias para prestar assistência aos seus funcionários em caso de acidente. Então, toda a responsabilidade com o funcionário é da empresa contratada. Também a responsabilidade de casos de faltas ou impedimentos ou acréscimos quantitativos. E também a responsabilidade de vistoria do que os funcionários estão fazendo, se o funcionário é qualificado, se ele está ali fazendo o trabalho dele direitinho, se ele está cumprindo todas as funções, e caso ele não esteja, quem cabe as providências a serem tomadas é a empresa. É interessante você mencionar isso, Maria Fernanda, que eu vi que no contrato estão descritos, né, cada serviço que a contratada deve cumprir no condomínio. Muito bem. Vamos falar agora dos materiais utilizados. A cláusula dos materiais é a 8ª. Ela trata dos recursos e produtos necessários para a execução dos serviços de limpeza. Ela pode especificar se a contratada será responsável por fornecer todos os materiais ou se o condomínio disponibilizará alguns deles. Também pode estabelecer requisitos de qualidade, segurança e sustentabilidade para os produtos utilizados. O que vocês destacariam nessa cláusula? Nessa parte, nessa cláusula, no caso, com certeza isso terá que ser tudo pela parte da contratada, já que no próprio acordo já diz que ela vai fornecer todos os equipamentos e materiais. Então, se der por parte da empresa mesmo, ela tem que fornecer tudo. Que os materiais sejam seguros também, né? Sim, de as qualidade. Ferramentas de trabalho, não somente produtos de limpeza, mas as ferramentas que eles utilizam para isso, né? Se está sendo inspecionados, se está em condições de uso, se não está com nenhuma avaria, se não corre risco de nenhum acidente. Né? Essa questão que a Débora citou aí entra na questão da conformidade sobre as normas de segurança também de cada equipamento, de cada, por exemplo, material de limpeza, de cada EPI usado e que esteja dentro das normas legais. Cabe à empresa fazer a perícia. Isso. Agora, nossas convidadas que estão em videoconferência falarão das próximas cláusulas. A 9ª, da rescisão, a 10ª, do sigilo e a 11ª, do seguro. Então agora, pessoal, nós vamos comentar um pouquinho sobre a cláusula 9ª do nosso contrato, que é a cláusula de rescisão. O primeiro parágrafo diz que qualquer uma das partes poderá rescindir este contrato mediante aviso prévio por escrito com antecedência mínima de 30 dias. E o parágrafo 2º diz que esse contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, de forma imediata e sem prejuízo de eventuais indenizações, no caso de descumprimento grave de qualquer cláusula contratual, mediante notificação por escrito à parte infratora. No primeiro parágrafo, nós estamos falando sobre o aviso prévio, ou seja, quando houver a necessidade, e se houver essa necessidade de desligamento de um funcionário, esse funcionário ele terá de ser desligado
a partir deste regime, ou seja, 30 dias antes desse desligamento ele deve ser comunicado. No parágrafo 2º, nós estamos comentando sobre esse contrato ser encerrado por alguma falta grave. Ou seja, o que seria uma falta grave, né? É o descumprimento de qualquer cláusula deste contrato. Ou seja, no nosso caso, é um contrato de prestação de serviços de limpeza, onde o funcionário é contratado exatamente para fazer esse tipo de serviço. Ou seja, se ele deixa de fazer esse serviço, se ele deixa de exercer essa função, se ele não realiza essa função, ele vai ser desligado, ou seja, esse contrato ele pode ser rescindido instantaneamente, porque ele descumpre uma das cláusulas do contrato. Neste caso de encerramento de contrato, a parte infratora ela deve ser notificada e não há eventuais prejuízos de indenização, ou seja, como no caso que eu falei, a empresa ela não vai pagar para o funcionário verbas indenizatórias, visto que esse contrato está sendo encerrado por uma falta grave do trabalhador. E lembrando que eu estou comentando com você sobre sempre o trabalhador, mas essa falta grave ela pode ser cometida também pela empresa. E nesse caso, as mesmas regras se aplicam. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre a nossa cláusula 9ª do contrato. Boa noite a todos e até a próxima. Eu vou falar um pouco sobre a cláusula 10ª, né, que trata do sigilo. A contratada e seus funcionários comprometem-se a manter sigilo sobre todas as informações confidenciais e estratégicas do contratante e que tiveram acesso durante a prestação de serviços. Essa obrigação de sigilo persistirá mesmo após o término deste contrato. Então, gente, muito cuidado, né, com as informações que você recebe em razão da atividade que você exerce dentro da empresa. Você não pode, em hipótese alguma, utilizar essas informações confidenciais, né, contra a empresa, nem mesmo a seu favor, né, a seu benefício. Muito menos quando você está dentro da relação de trabalho. Provavelmente você assinou um termo. Sobre a cláusula 11ª que fala sobre o seguro. A contratada ela deve manter um seguro de responsabilidade civil. Esse seguro ele cobre qualquer danos ou prejuízos causados a terceiros, né, na execução de serviços. E a contratante ela pode pedir a qualquer momento a apólice do seguro para ver se está tudo certo e tal. E se precisar ou acontecer algum acidente, esse seguro tem que estar em dia para cumprir. Ótimas considerações sobre essas cláusulas. Para encerrar, vamos falar da última cláusula, das disposições gerais. O que vocês podem destacar? Vale ressaltar que as partes assinam este contrato em 2 vias de igual teor e forma, na presença de 2 testemunhas. Com a assinatura do contrato, esse contrato faz lei entre as partes. Tudo que foi acordado deve ser cumprido. E para se alterar qualquer coisa que está sendo contratado, tem que haver uma nova assinatura de ambas as partes desse contrato, concordando com essas mudanças. Acredito que tenhamos discutido de forma abrangente todas as cláusulas desse contrato de prestação de serviço de limpeza. Foi uma discussão bastante esclarecedora, com diversos pontos de vista. Agradeço a todos pela presença. Muito obrigado, boa noite a vocês. Boa noite a todos. todos. Boa noite, foi um prazer estar com vocês. Foi um prazer. E assim chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast Contrato em Debate. Espero que tenha apreciado a análise detalhada do contrato de prestação de serviço de limpeza e tenham obtido insights valiosos. Caso tenha alguma pergunta adicional ou queiram compartilhar suas opiniões, fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Nosso objetivo é sempre trazer discussões relevantes e informativas sobre contratos e aspectos jurídicos. Até a próxima edição do Contrato em Debate. Obrigado por participar do podcast Contratos em Debate.